Olá, muito bem-vindos a essa aula. Hoje vamos falar sobre o idioma do corpo, atendendo pedidos. Tenho recebido mensagens e e-mails me pedindo, Cecília, do que você está falando com esse negócio aí de idioma do corpo, a alquimia, que produz a alquimia da mudança? O que é isso? Está me perguntando, né, se tem alguma ligação com algumas escolas, algumas abordagens que falam da leitura corporal, né? A linguagem do corpo no sentido de leitura do gesto, do funcionamento a partir disso, né? De como o corpo fala nesse sentido. Se a pessoa está assim, quer dizer isso, está assim, quer dizer aquilo. Não é bem desse tipo de conhecimento que eu estou me referindo, né? Embora pareça, por se tratar de linguagem, não é isso. Eu estou me referindo à habilidade de desenvolver o idioma que o nosso mundo interno fala com a gente. Dentro de nós, a todo momento, tem um movimento acontecendo, né? Então, a gente fala muito sobre isso, né? Que a nossa cabeça não para de falar, que o nosso peito está apertado, eu tô com uma sensação aqui, tô angustiado, ou tô ansioso. Então, a todo momento, tem toda uma vida acontecendo dentro de nós, que se relaciona com o que está fora de nós, muitas vezes, mas muitas vezes independente do que está fora. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você está na espera, na recepção do consultório do médico, e a sua mente está completamente conectada com a briga que você acabou de ter com o teu esposo, ou com a sua esposa, ou com seu filho, ou com sua filha, e você está sentindo todo o impacto daquela vivência, ou você está preocupado com algo que vai vir a acontecer, a apresentação que você vai fazer, tem toda uma emoção, ou seja, você está muito mais presente, muito mais conectado, muito mais envolvido com essa vivência interna do que com a recepção ali do consultório que você está esperando para ser atendido, né? Então, tem sempre esses dois. E a gente, que trabalha com essa área, por exemplo, quando o cliente vem trazendo a questão dele, a maior parte das vezes ele está trazendo a vivência dele interna. Embora às vezes se conecte com uma sensação ou com uma situação externa, o que está pegando para ele, o que está apertado, o que está difícil, geralmente é como ele está se sentindo em relação àquilo que ele está vivendo. Então a gente sempre está falando com esse mundo interno, mas a gente não dá muita atenção para ele. E a gente não aprendeu na escola, em casa, na televisão, nos cursos, como aprender a lidar, a compreender esse mundo interno que a gente vivencia 24 horas por dia. A gente está muito mais treinado, muito mais habilitado, muito mais acostumado a lidar com o mundo externo. Então, a gente faz formação para aprender uma atividade profissional, a gente se relaciona, a gente se casa, a gente cuida da casa, a gente monta um negócio, ou seja, todas as atividades externas, e a gente se habilita muito para elas. E a gente pouco se habilita para lidar com todo esse universo interno. E aí, quando a gente se torna terapeuta, piorou, porque a gente precisa ter uma habilidade muito boa de lidar com o nosso mundo interno para sermos capazes e sermos profissionais muito apurados na técnica de auxiliar o nosso paciente, o nosso cliente, na navegação do mundo interno dele. Se eu sou um professor de inglês, como é que eu posso ensinar inglês se eu não falo inglês? Se eu sou um professor de francês, como é que eu posso ensinar francês se eu não falo francês? Então, para a gente poder navegar no universo do outro, apoiar, na verdade, quem navega é o cliente, né? A gente só apoia a navegação do nosso paciente, do nosso cliente, a gente precisa ser bom de navegação. E aonde que a gente vai poder navegar? No nosso mundo interno. E o nosso mundo interno, ele fala um idioma próprio. Ele tem uma linguagem própria, que precisa ser aprendida. Eu estudo e aprendo inglês há alguns anos. A maioria das minhas formações, que hoje principalmente eu atuo, são formações dos Estados Unidos, são formações de americanos. A maior parte mesmo do que eu estudo vem de lá. Então, devido a isso, não me sobrou outra alternativa, eu tenho que compreender o inglês. E quando eu iniciei o aprendizado do inglês, quem já aprendeu inglês, acho que vai concordar com o que eu vou dizer, sabe que traduzir não ajuda. Se você traduzir usando a lógica do português
para compreender o inglês, você vai ter um problema. Por quê? Porque o idioma do inglês, ele tem uma lógica própria. Ele tem uma conjugação própria. Ele tem expressões próprias. Eles não falam como a gente fala. Então, se a gente não se habilitar a compreender a lógica do inglês, a gente fica o tempo todo traduzindo. E ainda assim vai chegar momentos que a tradução não vai ajudar. Vão haver frases que não vai fazer sentido traduzidas. Então, quando a gente fala assim, isso daí é mamão com açúcar. O que a gente está querendo dizer? Que isso é muito fácil de ser feito, certo? Só que se você fosse falar isso em inglês e você falasse mamão em inglês e açúcar em inglês, eles não iam entender o que você está falando. Assim, mamão com açúcar? Então, eles têm uma expressão que tem o mesmo sentido, ou um sentido próprio, né? É piece of cake, se não me engano, que tem esse sentido. Mas se a gente traduzir pedaço de bolo, se eu falar assim, essa situação é pedaço de bolo, você fala, oi? O que isso quer dizer? Por isso que nesse momento a tradução não ajuda. Quando a gente leva essa metáfora para compreender o nosso mundo interno, ela se aplica perfeitamente. Se a gente tenta usar o idioma daqui, do mundo externo, cronológico, certo e errado, antes, durante e depois, temporal, 2 e 2 dá 4, lá no mundo interno, a gente vai falar isso é pedaço de bolo, quando a gente está querendo dizer mamão com açúcar. E a gente não vai compreender. Não vai compreender porque o mundo interno, ele fala. E ele fala uma língua própria. Então, do mesmo jeito que para aprender inglês a gente precisa aprender a ouvir como eles falam, a gente vai precisar aprender a ouvir como o mundo interno fala. Quando a gente é criança, para a gente aprender a falar, a gente precisa ouvir. Ouvir. E a gente ouve, a gente ouve, e a gente ouve, e a gente ouve. Aí então a gente começa a reproduzir os sons e depois a gente fala. Quando a gente vai aprender um outro idioma, hoje é quase que uma unanimidade a compreensão que para você realmente aprender um idioma no sentido de falar o idioma, você vai precisar fazer o listening. Você vai precisar ouvir muito. Aí você vai ver o aprendizado por séries ou por música. Aí tem uma infinidade de possibilidades hoje, não é mesmo? O mundo interno também. O primeiro aprendizado para a gente compreender o mundo interno é a escuta. E para isso a gente vai precisar aprender a se desconectar, a se desidentificar, melhor a palavra desidentificar, da nossa mente falante, que já tem opiniões, que já tem conclusões, que já tem análises prontas a respeito do que a gente está vivenciando lá dentro. Eu vou dar um exemplo. Você tem a questão da ansiedade, ou o seu paciente tem a questão da ansiedade. Aí você fala assim, mas ansiedade não é bom. Ansiedade libera cortisol, estimula o estresse, você não consegue desligar, você precisa dormir, você precisa controlar a sua ansiedade, você não pode ficar escravo dela, piriri, 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 piroró. Ok, a gente sabe de tudo isso, isso está dentro da nossa percepção racional. Só que lá dentro, não funciona assim. Porque se funcionasse, a ansiedade já tinha ido embora. Mas ela continua lá. E a gente vai precisar, primeiro, abrir inclusive mão da opinião que a ansiedade é algo ruim. Por quê? Como é que eu vou ouvir com isenção para compreender de lá de dentro o que aquilo está querendo me dizer através de estar ansioso, se eu já tenho a opinião que aquilo é ruim? Será que aquilo em mim que está ansioso vai querer ser ouvido por alguém que já coloca para mim que é ruim? Se você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim para você, eu não gosto de você não, você é ruim. Você vai querer conversar com essa pessoa? É a mesma coisa lá dentro. Então, lá dentro de nós, do nosso mundo interno, a nossa primeira habilidade é saber ouvir. Ouvir, em especial, a nossa vivência somática. A nossa vivência sentida, percebida pelo nosso corpo como um todo, através das nossas sensações. Porque a gente não vive assim, as situações da vida pensando. Quando você vive uma situação desafiadora, vive um trauma, vive qualquer coisa,
você está sentindo, você está gerando emoções, você está liberando química no teu corpo. Tem um monte de inteligências operando sistemicamente para você vivenciar aquilo. Você não vivenciou aquilo só com o seu pensamento. Então, a informação não está só no pensamento. Ela está nessa vivência somática. Ela está nesse mundo interno. E por isso, aprender a falar esse idioma é a chave da transformação. Seja nossa, como pessoas físicas, seja dos nossos pacientes. Porque os nossos pacientes vão precisar também aprender a falar esse idioma. E ele está procurando a nossa habilidade para fazer isso. Independente da técnica que a gente use, independente da escola que a gente seja adepto, aprender a falar o idioma do mundo interno é a habilidade essencial. Sem essa habilidade fica muito difícil fazer esse trabalho. É como traduzir o inglês usando a lógica do português, dá confusão. Entender o mundo interno através da lógica racional, a análise, a interpretação, dá confusão, porque não tem a conexão para a informação realmente chegar. Não tem um listening apurado. Para a gente conseguir ouvir com qualidade o que vem lá de dentro, a gente precisa usar as mesmas habilidades de empatia, de escuta, de espera, de compreensão que a gente usa para os nossos pacientes, para nós mesmos. E apoiar os nossos pacientes a desenvolver essas mesmas habilidades com aquilo que está lá dentro. Com aquilo que se move dentro dele. E essa é a chave da transformação. Porque se só a gente chegar a conclusões racionais, só compreender, eu sou ansioso porque minha mãe era ansiosa, porque eu sofri um trauma quando eu tinha X anos, por causa do meu pai, por causa da minha família, toda essa explicação mudasse a ansiedade já teria mudado. Mas isso não, geralmente faz a gente criar apenas mecanismos de controle daquilo. E o que a gente quer, de fato, é uma nova qualidade de experiência. Uma nova qualidade de funcionamento, onde a gente possa estar tranquilo para viver. E hoje o desafio de estar tranquilo para viver, para todos nós, sejamos terapeutas, sejamos profissionais dessa área, seja para os nossos pacientes, está alto. Porque o estímulo da aceleração, ele é constante. O estímulo de não estar em contato com aqui e agora, presente no nosso corpo, ele é constante. A meditação está mais que provada como uma técnica que não só amplia a nossa percepção, como muda o nosso cérebro. E ela nos convida a estarmos presentes no aqui e agora. O que está mais presente no aqui e agora do que o nosso corpo. Então, quando a gente se conecta com a vivência somática, sentida, percebida, a gente começa a aprender o idioma que esse corpo fala. E essa é uma grande habilidade. Nós, profissionais da área de trabalho, de desenvolvimento humano, de apoio dessa área, nós somos grandes comunicadores. Nós precisamos ser grandes comunicadores, que é saber ouvir para transmitir. A principal habilidade da comunicação não é a fala, é a escuta. É conseguir compreender a mensagem na essência. E a gente só faz isso através da conexão com aquilo que está lá dentro. Então é a esse idioma que eu me refiro. E isso é tão interessante que existem várias escolas e abordagens que eu estudei ao longo da minha formação e continuo estudando, principalmente na área de trauma, que traz um pouco dessa qualidade, mas em especial a focalização, que é o que eu venho mais destacando aqui para vocês, ela traz a percepção do resultado da pesquisa do seu criador, que é o Dr. Eugene Gendlin, que nos mostra que a habilidade que aparece nas sessões que ele pesquisou, qual é a diferença entre a terapia bem-sucedida e a que não é bem-sucedida. E ele conseguiu descobrir que logo na primeira ou na segunda sessão, essa habilidade de saber fazer a pausa e começar a buscar a informação implícita que está presente no nosso corpo e que está além da racionalidade, era a habilidade-chave que fazia o processo seguir adiante,
e aí ele se dedicou a criar a técnica que nos ensina isso, é disso que eu estou falando. É aprender essa habilidade de ouvir o idioma que lá dentro fala, para que a gente possa se guiar através de uma clareza, informados, conectados e integrados com essa inteligência. Existe uma inteligência que atua em nós desde que o óvulo da nossa mãe e o esperma do nosso pai se encontraram, e a partir dali todo um processo de vida se iniciou para que nos formasse, que fez grudar lá na parede do útero da mãe e cresceu dentro do útero da mãe e nasceu com a habilidade de sucção, de chorar, de chamar atenção, de se conectar, porque isso já vem tudo programado. E para aprender a escutar, para aprender a falar e se desenvolver. E toda essa inteligência guiou você sem que você precisasse um pensamento racional no sentido, agora eu preciso aprender a falar, agora eu preciso aprender a andar. Se existe essa inteligência em nós, que tem toda essa função, todo esse guia de vida para seguir adiante, por que não aprendemos a ouvir essa inteligência que compreende todo esse sistema e não apenas o que a gente pensa e não apenas o que a gente analisa? Então fica esse convite para a gente começar a entrar em contato com essa inteligência que mora em nós, se abrir para aprender esse idioma que o corpo fala, para que então a nossa vida possa fluir nessa direção inteligente que ela já é programada para seguir e que a gente possa crescer cada vez mais como seres humanos, para que possamos ser terapeutas mais afinados, mais habilitados no trabalho de apoiar os nossos clientes, os nossos pacientes a também aprenderem o idioma que o corpo fala. Essa é uma boa meta, esse é um bom sonho e eu espero poder contribuir em relação a isso. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui o comentário. Se quiser saber mais sobre isso, enfim, a gente continuar essa conversa, vou ter o maior prazer em cada vez mais contribuir e trazer informação de qualidade no que se refere às habilidades do desenvolvimento pessoal através da consciência, através da fala, através da escuta, através da ampliação das habilidades necessárias para que a gente faça a navegação em todo o nosso potencial humano e possa seguir a nossa vida através disso. Combinado? Então a gente se vê numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Até lá!